O apresentador Gugu Liberato é internado em estado grave depois de um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. Queda de helicóptero fere 12 pessoas no Paraguai. Bolsonaro acusa o governador do Rio de Janeiro de usar a polícia para atacar sua família. Até a questão do porteiro. A polícia do Rio de Janeiro é independente. O senhor Jair Bolsonaro passou dos limites. Novo partido do presidente é lançado oficialmente, mas depende de registro na Justiça Eleitoral. A economia brasileira cria 70 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em outubro. Multirão para renegociar dívidas vai envolver mais de 200 agências bancárias. O primeiro-ministro de Israel é indiciado em inquérito por suborno, fraude e abuso de confiança. No Pará, o Ministério Público investiga se vereador cometeu improbidade por causa de vídeo gravado na praia. 2 meses aqui não tem uma falta. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um dia depois da própria mãe e do namorado dela serem presos suspeitos da morte de uma criança de 3 anos, o horror se repetiu. Dessa vez, a polícia encontrou um bebê de 3 meses morto por espancamento dentro de casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um professor universitário foi ferido com um canivete depois de ser vítima de racismo em Bauru, no interior de São Paulo. O agressor pagou fiança e já está em liberdade. Essa história. Foi preso hoje na Grande São Paulo um homem acusado de matar uma adolescente transgênero de 15 anos. A vítima foi achada em um terreno baldio, estrangulada com outros sinais de violência. Por homicídio duplamente qualificado. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. 3 agentes Um vídeo feito na praia por um vereador de Portel, no Pará, causou revolta na população da cidade. Na gravação, o político diz que ele e a mulher, que é uma servidora pública, vão passar um mês no litoral sem levar nenhuma falta, porque ele é o líder do governo na Câmara. E agora há pouco, o Diretório Estadual do PRTB informou que vai expulsar o vereador Emerson Lobato do partido. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de pena alternativa para quem tiver a carteira de motorista suspensa. Também estão em discussão mudanças no pacote de trânsito apresentado pelo governo. Os deputados decidiram que o novo partido do presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, foi lançado oficialmente hoje em Brasília, mas ainda depende de registro na Justiça Eleitoral. O presidente que participou do lançamento acusou durante o discurso o governador do Rio, Wilson Witzel, de usar a polícia para atacar a família Bolsonaro. Logo cedo, o PSL não vai comentar as declarações de Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal deu prosseguimento hoje ao julgamento para decidir se a Unidade de Inteligência Financeira, que substitui o COAF e também a Receita Federal, podem compartilhar, sem autorização da Justiça, informações com a polícia e o Ministério Público. Vamos a Brasília com o repórter Galton Sé. Boa noite, Galton. Hoje é só o ministro Alexandre de Moraes votou? Foi sim, Analice. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Alexandre de Moraes discordou em parte do voto do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Argumentou que o Ministério Público e a polícia devem sim receber todas as informações fiscais e bancárias da Receita para ajudar em uma investigação, isso sem precisar de autorização da Justiça. Alexandre de Moraes diz que o Ministério Público precisa dessas informações para atuar e que sem elas o MP fica de mãos amarradas. Toffoli votou no sentido de limitar o envio desses dados. Até o momento, dos 11 ministros, apenas 2 votaram. O Supremo volta a julgar esse caso na próxima quarta-feira. Nascimento. Obrigado. O ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, foi condenado a 10 anos e meio de prisão por tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Os crimes foram cometidos quando ele era ministro do Desenvolvimento no governo Dilma Rousseff. Também foram condenados 3 empresários. A defesa de Pimentel diz que a sentença tem fragilidade e deverá ser revista em recurso. Todos poderão recorrer em liberdade. O Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos lançaram hoje um mutirão de renegociação de dívidas.
As agências bancárias vão ficar abertas até mais tarde em todas as... O Brasil criou quase 71 mil postos de trabalho com carteira assinada em outubro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Foi o 7º mês consecutivo de saldo positivo entre contratações e demissões. O comércio respondeu por 60% dessas novas vagas. O apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente na casa dele em Orlando, nos Estados Unidos. Ele está internado em estado grave. Em instantes, expressão emergência climática é eleita pelo dicionário Oxford como a palavra do ano. Pesquisadores brasileiros desenvolvem técnica que reproduz tecidos do fígado em impressora 3D. Voltamos já já. – 54 escolas públicas foram selecionadas pelo governo federal para fazer parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Cada instituição vai receber R$1 milhão no ano que vem. Jair Bolsonaro enviou hoje à Câmara dos Deputados um projeto de lei que reduz a pena de agentes de segurança que cometam excessos durante operações. A ampliação do excludente de ilicitude estava no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e foi retirada pelos deputados. A Procuradoria-Geral de Israel indiciou o primeiro-ministro interino Benjamin Netanyahu pelos crimes de suborno, fraude e quebra de confiança. Daqui a pouco, o corpo do cineasta Fábio Barreto será velado amanhã no Rio de Janeiro. Há 2 dias da final da Libertadores, o Flamengo faz o primeiro treino em solo peruano. Voltamos já já. O Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da USP desenvolveu um estudo que traz esperança para aqueles que têm doenças hepáticas e aguardam um transplante. Os pesquisadores usaram uma impressora 3D para reproduzir o tecido do fígado. Já são 7 anos na E fila. o esporte está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mais de 20 mil torcedores... Há 2 dias da final da Libertadores, o Flamengo fez hoje o primeiro treino em solo peruano. Ninguém aqui tem em casa. 35 mil ingressos já foram vendidos para acompanhar a final entre Flamengo e River Plate no Maracanã. É isso mesmo, o estádio mais famoso do Brasil vai receber torcedores que quiserem ver o jogo em telões. Junto com o Flamengo. Uma boa noite. Boa noite.